Pessoal, bom dia. Vamos aqui para mais uma videoaula. Como vocês podem perceber, nós mudamos aqui um pouquinho o formato da nossa gravação. Eu andei fazendo algumas pesquisas aí e estou vindo aqui para fazer um teste com vocês nesse novo formato, aonde eu não apareço. Aparece apenas a folhinha onde tem a explicação e, obviamente, eu posso fazer aqui, posso rabiscar a folha, posso escrever na folha. Isso é em virtude do seguinte: basicamente eu estou tentando ver se eu consigo gravar aulas de uma maneira mais prática, para mim, particularmente, e que possa continuar sendo acessível para vocês. Provavelmente, isso aqui é um teste, eu preciso inclusive, antes que eu esqueça, que vocês me deem um retorno do que é que vocês estão achando, porque provavelmente se tudo correr dentro do previsto, esse vai ser o novo formato de aula que a gente vai trabalhar, certo? Inclusive com as videoconferências, tendo em vista que nós estamos tendo alguns problemas de conexão no local onde eu estava fazendo as videoconferências, que é nas dependências da escola. Então eu estou tentando ver esse novo formato de vídeo, se der tudo certo, se vocês acharem que o vídeo está ok, que o áudio está ok, que dá para entender, as nossas videoconferências vão ser feitas agora desse jeito, tá certo? Então, por gentileza, me deem aí um retorno, o que é que vocês vão achar, o que é que vocês estão achando desse nosso novo formato de vídeo aqui, certo? Então, muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar aqui com o tema das ligações metálicas e das ligas metálicas, conteúdo esse geralmente referente à turma do primeiro ano, certo? Então, o que é que nós trabalhamos nas aulas anteriores? Nós trabalhamos com basicamente os tipos de ligações, onde nós colocamos o quê? Que um átomo ele vai se conectar ao outro a fim de ficar estável, adquirir uma estabilidade eletrônica. Estabilidade essa que, no nosso caso, está sendo explicada pela chamada teoria ou regra do octeto. Aqui eu tenho, então, portanto, o último tipo de ligação, né, que são as ligações metálicas, certo? Nós já trabalhamos com as ligações covalentes, com as ligações iônicas, e agora nós vamos para o último tipo, que são as ligações metálicas. Bem, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é o seguinte. Primeiro, como o próprio nome já diz, ligação metálica, então, obrigatoriamente, ela vai ter na sua constituição algum metal. Paulo, tem que ter metal? Tem que ter. Vai ter só metal? Não obrigatoriamente vai ter só o metal, mas nas ligações metálicas a prioridade, obviamente, é dos metais. Aí, o que é que acontece? Nós sabemos que um metal ele tem a característica, né, geral de perder elétrons, certo? Isso aí é uma característica que nós já vimos desde tabela periódica. Aí, o que é que acontece? Numa ligação iônica, o metal perde e o não metal ganha. Numa ligação covalente, os dois não metais compartilham. Mas como é que eu posso entender uma ligação metálica envolvendo único e exclusivamente metais? Ou seja, como é que vai funcionar um sistema onde todos querem perder elétrons? Bem, basicamente, pessoal, as ligações metálicas vão ocorrer mediante a formação do que nós chamamos de retículo cristalino, que nada mais é do que uma estrutura, certo, fixa, na qual os átomos ficam meio que estáveis dentro daquela estrutura. Aqui eu estou colocando para vocês um exemplo de retículo cristalino, no caso aqui no formato de um cubo, certo? Aonde cada bolinha dessa daqui, pessoal, ó, cada esferazinha dessa representaria um átomo. Aí o que é que eu tenho que entender? Como é que esses átomos estão dentro desse retículo? Como eu disse, ou como nós já sabemos, todo metal tem a tendência de perder elétrons. Então, dentro dessa estrutura aqui, pessoal, os átomos estão mais ou menos que assim. Como assim? Cada átomo desse tem a tendência de perder elétrons. Juntando esse conjunto aqui, né, todos eles perdendo elétrons, nós vamos chamar o que nós denominamos de mar de elétrons, certo? De tal maneira que, repito, cada bolinha dessa representa um átomo. Então você pensa assim, que essa bolinha é esse elemento X aqui. Primeiro, está com a carga positiva porque perdeu elétrons. Então o que é que a gente pode perceber?
que cada átomo desse ele está literalmente mergulhado dentro de um mar de elétrons. E esse conjunto aqui é o que nós denominamos de ligação metálica. Então, é quando um conjunto de átomos, obviamente um conjunto de átomos de metais, né, se reúnem para formar um retículo cristalino e, considerando a natureza do metal de perder elétrons, eles vão ficar imersos, né, cada um perdendo seus elétrons, vão formar em torno deles mesmos o que nós chamamos de mar de elétrons. E isso vai gerar uma certa estabilidade. Por quê? Porque nós temos cargas positivas rodeadas de cargas negativas, certo? Então a ligação metálica é basicamente isso. Mediante isso aqui, ou por conta disso, o metal ele vai ganhar as características que nós já tanto conhecemos, como por exemplo, a maleabilidade, que é o fato de um metal ser flexível, né? Diferentemente dos ametais, que na sua maioria são quebradiços, os metais são flexíveis, como um fio de cobre, certo? Um arame, coisas do gênero. Eles podem ser facilmente moldados, né? Essa é a questão da maleabilidade dos metais. A segunda característica dos metais que ela é bem comum é a condutibilidade, tanto de corrente elétrica como de calor. No caso, por exemplo, da corrente elétrica, por que na maioria dos casos os metais são bons condutores de corrente elétrica? Exatamente por conta disso aqui. Como esses elétrons estão meio que soltos aqui dentro do retículo, então a corrente elétrica ela consegue se propagar muito facilmente, certo? E por último fica a ductibilidade, que seria que propriedade? A propriedade na qual eu posso pegar um metal, uma barra de um metal e transformar num fio, como eu já falei, um fio de cobre, certo? Que é utilizado, no caso, nas instalações elétricas das nossas residências, certo, pessoal? Aí o que é que acontece? Quando eu quero maximizar algumas dessas características, eu quero aprimorar, eu quero melhorar, então eu vou criar o que nós denominamos de ligas metálicas. Paulo, o que seria uma liga metálica? Preste atenção. Como está dito aqui no conceito, corresponde à união de dois ou mais metais, ou um metal e outros elementos, dando origem a um material com propriedades metálicas. Então, por exemplo, digamos que eu precise de um metal que ele seja condutor, que ele tenha uma boa condutibilidade, mas que ele não seja tão maleável, que ele seja mais resistente. Então é como se eu tentasse, pessoal, juntar duas características em um mesmo elemento ou no mesmo sistema. Vamos dar alguns exemplos disso, certo? Eu separei aqui uma tabelinha na qual eu coloco para vocês os principais ou as principais ligas metálicas. Vamos dar alguns exemplos. Aqui nós temos o latão. É uma mistura de cobre e zinco resistente à corrosão, geralmente usado em navios e tubos. Para não ler a tabela inteira, se você quiser ler, você pausa o vídeo e olha, eu vou só destacar algumas aqui do nosso dia a dia, como por exemplo o aço, muito utilizado para a questão de utensílios, né, do dia a dia. É a mistura de ferro com carbono. Paulo, mas espera aí, aqui era cobre e zinco, dois metais. Lembra do conceito? Uma liga metálica pode sim ser formada de dois metais, mas ela também pode ser formada de um metal e, no caso aqui, de um ametal, que é o carbono, certo? O que mais nós temos aqui de exemplo do dia a dia? A amálgama, que é utilizado como para o processo de obturação nos dentes. Quer dizer, hoje em dia é menos utilizado por conta desse carinha aqui, ó, que é o mercúrio, que ele é um elemento meio que nocivo. Ele tem mais pontos negativos do que possível no seu uso biológico, por assim dizer. Mas é uma mistura que já foi utilizada por muito tempo, né? Uma liga metálica de mercúrio, prata e estanho, e como eu disse, usado na restauração dos dentes. Outro exemplo aqui bem do cotidiano é chamado ouro 18 quilates, que é a mistura de ouro e bronze, ou perdão, ouro e cobre, né? Falei aqui do bronze, o bronze é uma outra liga metálica. Então, o ouro 18 quilates é uma mistura de ouro com cobre. Aí, quais são as características? Alta ductibilidade, ou seja, eu consigo, né, moldar ele do jeito que eu quiser, e a maleabilidade. E como eu já disse, utilizado para fazer joias. Então, repito, a principal meta das ligas metálicas é produzir a mistura de elementos
e através delas obter materiais que tenham características melhoradas se em comparação com os objetos anteriores. Vou dar um exemplo aqui dentre eles. Pronto, no caso aqui do aço, ele é feito de ferro e carbono. Se eu fizesse um objeto somente de ferro, ele é muito suscetível a um processo de oxidação, que a gente conhece como a formação da ferrugem. Ele vai se corroer com o tempo. Quando eu misturo com carbono, olha o que acontece, ele se torna resistente à corrosão. Então, como eu disse, as ligas metálicas são essa mistura de metal com não metal, ou de metal com metal, que tem como objetivo a obtenção de um material de melhores qualidades. Atualmente, né, no ramo da tecnologia, nós escutamos falar muito de supercondutores. Então, o que são esses supercondutores? Nada mais do que ligas metálicas, conjuntos de elementos que os cientistas vão pesquisando, que vão misturando o elemento A com B e vão potencializando esses elementos, até, como eu disse, formar, por exemplo, os supercondutores. Certo, pessoal? Então, essa aula aqui ela vai ser um pouquinho mais curta do que as demais, porque eu estou fazendo um teste. E, de novo, eu quero que vocês avaliem como é que está o áudio, como é que está a imagem, a qualidade da imagem, como é que é a questão do uso das canetas, se é visível, se ficou bacana, e vocês me dão um retorno, tá certo? Então, no mais, até a próxima aula, certo? Se gostar do vídeo e quiser repassar para alguém, você repassa. Se achou bacana a modificação, você pode deixar um comentário no vídeo, certo? E a gente vai prosseguindo na próxima aula. No mais, obrigado pela atenção e até a próxima.